Nesse trabalho iremos abordar o assunto de mito e filosofia, dos filósofos pré-socráticos, de Sócrates, Platão, Aristóteles, sobre a patrística e a escolástica, sobre Descartes, sobre os empiristas, sobre Kant e sobre o surgimento da ciência moderna. O mito é a forma mais remota de crença. O mito está impregnado no desejo do ser humano de afugentar a sua insegurança diante do desconhecido. Por isso, ele crê em coisas sobrenaturais, que não precisam de nenhuma explicação. Os mitos surgiram com poetas gregos ambulantes chamados de aedos e rapsódios, que recitavam de cor suas histórias em praça pública. Um dos mais importantes foi Homero, que também escreveu Ilíada e Odisseia, um dos mitos mais famosos do mundo. Já a filosofia surgiu na Grécia nas colônias gregas, com Tales de Mileto, Pitágoras e Heráclito. Eles buscavam respostas de como, por exemplo, o que é o movimento, que tipo de mudança existe. Buscavam resposta na logos, que é a razão. Por isso, a Grécia é considerada o berço da filosofia. O mito e a filosofia andam lado a lado, porém, o mito busca explicar o mundo em coisas sobrenaturais. Já a filosofia usa a razão para explicação no mundo atual. Os primeiros filósofos foram chamados de pré-socráticos, uma classificação posterior à figura de Sócrates. O centro de investigações deles era a natureza, por isso eles eram chamados de naturalistas. Pouco se sabe sobre suas opiniões porque a maioria dos seus relatos foram perdidos, sobraram apenas fragmentos e comentários. O que intriga os primeiros filósofos é o movimento. Eles se perguntam: o que faz com que, apesar de toda mudança, haja algo na realidade que sempre permanece o mesmo? E eles buscam identidade, procuram um princípio original e racional para essa pergunta. Por isso, eles são divididos em jônios, que acreditam em um primeiro elemento, os pitagóricos, que acreditam que o número é a harmonia, os eleatas, onde o princípio é o ser, e os pluralistas, que acreditam em vários princípios. Os principais jônios foram Tales, que dizia que o princípio era o ar, Anaximandro, que o princípio era o indeterminado, Anaximenes, que o princípio era o ar, e Heráclito, que dizia que tudo flui, que nunca nos banhamos nas mesmas águas duas vezes, porque nós mudamos e as águas também. Os dois mais famosos eleatas foram Parmênides, que diziam que as coisas são, que o ser é único, imutável e infinito, e Zenão de Eleia, que dizia que o movimento é percebido pelos sentidos, mas não nos conduzia à verdade, apenas a razão nos conduzia à verdade. Anaxágoras, que dizia que nós éramos formados por minúsculas partículas chamadas de semente, e Demócrito, que acreditava que éramos feitos por partículas chamadas de átomo. A novidade dos filósofos pré-socráticos é que até então as explicações sobre a origem e a ordem do mundo tinham por base os mitos, que constituíam as teogonias e as cosmogonias. Agora, em vez de explicar a ordem cósmica pela interferência divina, os filósofos buscavam respostas por si mesmos, por meio da razão. Sócrates era um filósofo ateniense e foi um dos mais importantes ícones da filosofia ocidental. Ele exercia fascínio quando falava. As fontes mais importantes de informação sobre Sócrates são Platão, Xenofonte e Aristóteles, pois ele nunca deixou nada escrito, apenas os relatos orais desses três filósofos. Os diálogos de Platão relatam Sócrates como um mestre que se recusa a ter discípulos, e um homem piedoso que foi executado por impiedade. Sócrates não valorizava os prazeres dos sentidos. Ele via as coisas belas entre as maiores virtudes, junto ao bom e ao justo. Ele dedicava-se à maiêutica, que era o parto de ideias, e à ironia, que é saber fingindo não saber. Sócrates foi acusado de corromper a juventude, negar os deuses e, por isso, foi condenado à morte. Vale lembrar que na Grécia Antiga houve a primeira democracia, e foi onde surgiu a filosofia política. Outro filósofo muito importante para a nossa história foi Platão, que por volta de seus 20 anos conheceu Sócrates e tornou-se seu discípulo. Platão desenvolveu a filosofia idealística, ou seja, foi o primeiro a afirmar que além do mundo físico onde vivemos, existe um mundo invisível, o mundo das ideias. Segundo Platão, assim como Sócrates afirmava que todo conhecimento está dentro de nós, bastando trazê-lo à realidade, existe um outro mundo, o mundo das ideias, onde tudo que deve existir, na verdade já existe, em estado de perfeição, bastando tornar essas coisas reais. Para Platão,
Cada homem deveria trabalhar para o benefício da cidade, segundo suas aptidões, e deste modo a cidade se manteria íntegra e justa, atendendo a todos. A democracia que ressaltava a importância do homem, como indivíduo que era capaz de governar a si e aos demais, como cidadão capaz de construir a sociedade por meio de encaminhamento de propostas e de soluções aos problemas enfrentados, sem dúvida alguma, marcaram o pensamento de Platão. A seguir, veremos o mapa com a localização geográfica de Atenas, na Grécia, onde viveram os importantes filósofos Sócrates e Platão. Aristóteles nasceu na Macedônia e frequentou a Academia de Platão. Ele explica a área em geral, que hoje em dia é chamada de metafísica, e fala sobre o ser em geral. Para ele, a teoria das ideias de Platão, ele contrariava ela porque para ele não há intelecto que não tenha passado pelos sentidos. E a sua teoria do conhecimento distingue o conhecimento em duas partes, que era o conhecimento racional e o conhecimento sensível. Aristóteles define a ciência como o conhecimento verdadeiro e, novamente, ele se opõe à teoria de Platão, que era radical em relação à interpretação do mundo sensível e do mundo inteligível. Para entender a teoria aristotélica, ela é dividida em três partes: a substância, que é a essência e acidente, o ato e potência, e a forma e matéria. Começando pela substância, para Aristóteles, ela seria o que cada ser é. Cada ser seria uma substância e ela teria atributos que seriam a essência, que era um atributo que convém à substância e se isso faltasse à substância, ela não poderia ser o que ela é. E o acidente, que é um atributo que a substância pode ter sem deixar de ser o que ela realmente é. O movimento ele pode ser explicado através das noções de substância, essência, acidente, matéria e forma. A potência é a capacidade de se tornar alguma coisa, ou seja, aquilo que a substância possa vir a ser. E o ato é o que ela realmente é aqui e agora. Com isso, Aristóteles define a teoria das quatro causas, onde ele diz que tudo que se move é movido por outra coisa. E essa teoria, ela fala das quatro causas. A causa material, que é do que a coisa é feita. A causa eficiente, que é o que seria um impulso para aquela coisa. A causa formal, que é o que a coisa tende a formar ou tende a ser. E a causa final, que é a finalidade daquilo, para que serve aquilo. Aristóteles considerava Deus o primeiro motor imóvel porque ele era algo, digamos, um ser, que movia as outras coisas sem ser movido por nada, porque ele tinha o poder de fazer isso. E ele era algo puro. Além da metafísica, Aristóteles estabeleceu os princípios da lógica formal e, através disso, contrariou sobretudo Heráclito, Parmênides e Platão. Os primeiros teólogos que utilizaram esses textos foram denominados padres da Igreja Católica, e isso deu origem à denominação patrística, que foi dividida em duas partes. Os apologistas, que foram os padres da Igreja do século II e século IV, e o Agostinho de Hipona, do século IV ao século V. Os primeiros padres escreviam essas obras apologéticas no esforço de combater as heresias, de converter os pagãos e de justificar a sua fé. Agostinho de Hipona nasceu no norte da Argélia e se tornou bispo de Hipona e foi canonizado pela Igreja Católica. É o principal nome da patrística e foi muito importante porque deu origem à teoria da iluminação. A teoria da iluminação é a teoria onde Agostinho de Hipona retoma as ideias de Platão do mundo das ideias, porém as ideias para o Agostinho seriam ideias divinas. Ele adapta a teoria da iluminação ao cristianismo e diz que possuímos todas verdades absolutas e essas verdades vêm de Deus. Como o sol, Deus iluminaria a razão e tornaria possível o pensar correto. E com isso, Deus seria a verdade absoluta e isso era a prova da existência de Deus. Na Idade Média ocorreram muitas mudanças e a escolástica surgiu como uma nova expressão da filosofia cristã. Nesse momento persistiu a aliança entre a razão e a fé. Mas aqui não foi o principal representante da escolástica, ele teve contato com o pensamento de Aristóteles.
Ele dizia que o conhecimento ele começa pelo contato com coisas concretas. As chamadas 5 vias da prova da existência de Deus estão baseadas na metafísica, na qual Aristóteles explica o movimento do mundo pela existência necessária de uma causa primeira, o primeiro motor imóvel. Tomás Aquino ele aborda esse tema na Suma Teológica. As 5 vias eram um movimento que dizia que só água em ato pode mover o que existe em potência. E a causa eficiente que nada pode ser causa de si mesmo, senão anterior a si mesmo. A contingência e a necessidade que um ser contingente é aquele cuja existência depende do outro. Os graus de perfeição, que dizia que todos os seres têm um grau diferente da perfeição. E a causa final, que toda natureza tem uma finalidade, um propósito. E caso contrário, não haveria ordem. E então deve haver uma inteligência ordenadora que seria... Bacon inicia essa reflexão por meio das denúncias dos preconceitos e das noções falsas que dificultam a apreensão da realidade, que são chamadas ídolos. Os ídolos são 4. Os ídolos da tribo são os que circulam a comunidade que a gente vive. Os ídolos da caverna, que são provenientes de cada pessoa como indivíduo. Os ídolos do mercado, que são decorrentes das relações comerciais, em que as pessoas se comunicam por meio de palavras, sem perceber que a linguagem ela possui um efeito perturbador que distorce a realidade e nos arrasta para inúmeras controvérsias e fantasias. E, por último, os ídolos do teatro, que são os ídolos que migraram para o espírito do homem por meio das diversas doutrinas filosóficas e também pelas regras viciosas da demonstração. Bacon ele vai além dos sentidos das experiências e ele dizia que saber era poder. Locke ele critica a doutrina das ideias inatas e Descartes, afirmando que a alma é como uma tábua rosa ou uma folha em branco. Por isso o conhecimento ele começa apenas a partir da experiência sensível. Locke ele distingue 2 fontes possíveis para nossas ideias, que era a sensação e a reflexão. A sensação, o estímulo, ele é externo, e a reflexão, ele se processa internamente, e ele recorre a argumentos metafísicos para comprovar a existência de Deus. Hume ele afirma que o conhecimento se inicia com as percepções individuais, que podem ser impressões ou ideias. As impressões são percepções originárias que se apresentam à consciência com uma maior vivacidade, como por exemplo as sensações. E as ideias, que são percepções derivadas, são cópias falhas das impressões e são, portanto, mais fracas. O sentir distingue do pensar apenas pelo grau de intensidade. Desse modo, Hume ele rejeita as ideias inatas, tá? O próprio Hume ele admitiu seu ceticismo ao reconhecer os limites muito estreitos do entendimento humano. E para Hume, a crença é o conhecimento que não se pode comprovar racionalmente, mas ele é certo com base na probabilidade. Descartes foi considerado o pai da filosofia moderna, pois ao tomar a consciência como ponto de partida, abriu caminho para discussões sobre ciência e ética. Descartes foi um importante racionalista e ele deixou suas marcas até os dias de hoje. Seu propósito inicial era encontrar um método tão seguro que o conduzisse à verdade indubitável. Descartes estabelece 4 regras: da evidência, colher apenas o que aparece ao espírito como ideia clara e distinta; da análise, dividir cada dificuldade em parcelas menores para resolvê-las por partes; da ordem, conduzir por ordem os pensamentos, começando pelos objetos mais simples e mais fáceis de conhecer, para só depois lançar seus mais compostos; da enumeração, fazer revisões gerais para ter certeza de que nada foi emitido. Descartes domina se haveria no espírito outras ideias igualmente claras e distintas, e distingue então 3 tipos de ideias: as inatas, as adventícias e as factícias. As inatas são as que parecem ter nascido comigo, a adventícia as que vieram de fora, e as factícias que foram feitas e inventadas por mim mesmo. A prova ontológica diz que Deus é um ser perfeito. Uma consequência do cogito é o dualismo corpo-consciência, segundo o qual o ser humano é um ser duplo, composto de substância pensante e substância extensa. Estabelece-se, portanto, 2 domínios diferentes: o corpo, objeto de estudo da ciência, e a mente, objeto de estudo da reflexão filosófica. A ideia do seu próprio eu pensante conclui-se que penso, logo existo. Immanuel Kant nasceu no dia 22 de abril de 1724, em uma cidadezinha da Prússia Oriental, na Alemanha. Ele surge no século XVIII, também conhecido como século das luzes, onde se diz que é com a razão que o homem interpreta e organiza o mundo. Kant é considerado um dos maiores expoentes da filosofia iluminista. No espaço cultural alemão,
Um dos traços distintos do iluminismo é a inexistência de sentimento anticlerical. Os iluministas alemães, quase todos, a maioria dos iluministas alemães possuíam um grande interesse e sensibilidade religioso e almejavam uma reformação das formas de religiosidade. Os principais pensamentos de Kant. Kant critica a razão pura. Ele trata sobre a questão de conhecimento, o que podemos conhecer e como podemos. Kant divide nosso conhecimento em duas partes: o juízo analítico, onde não acrescenta um conhecimento, e o juízo sintético, que acrescenta conhecimento. E é com esse que o Kant trabalha. Ou seja, como podemos vir a conhecer as coisas. Certo. Kant nos diz que sua filosofia não está preocupada com o objeto, e sim com o sujeito. Por isso, para ele, sua filosofia é uma filosofia transcendental. Para Kant, o conhecimento era resultado de uma síntese entre experiência, vinda do empirismo, e conceitos, vinda do racionalismo. Dessa forma, nosso autor diz que ambos são fundamentais. A ciência moderna é a ciência que conseguiu articular um método de observação e experimentação com o uso de instrumentos técnicos, sobretudo o telescópio e o microscópio. Surgiu na mesma época que o Renascimento e começou a se desenvolver propriamente na Europa no século XVI. O nascimento dessa ciência nova é tido por muitos historiadores como uma revolução. Haja vista que no mundo antigo e no mundo medieval, as investigações sobre fenômenos naturais, sobre organismos vivos, dentre outras coisas, não se valiam da técnica e não concebiam um universo. A ciência moderna nasceu por intermédio de Galileu, Copérnico, Kepler e Newton. Daí para cá, sofreu um grande desenvolvimento, mas foi essencialmente nas últimas décadas que houve um progresso gigantesco, que suscita inúmeras questões éticas e morais. Descartes foi considerado o pai da filosofia moderna, pois ao tomar a consciência como ponto de partida, abriu caminho para discussões sobre ciência e ética. Descartes foi um importante racionalista e ele deixou suas marcas até os dias de hoje. Seu propósito inicial era encontrar um método tão seguro que o conduzisse à verdade indubitável. Descartes estabelece 4 regras: da evidência, colher apenas o que aparece ao espírito como ideia clara e distinta; da análise, dividir cada dificuldade em parcelas menores para resolvê-las por partes; da ordem, conduzir por ordem os pensamentos, começando pelos objetos mais simples e mais fáceis de conhecer, para só depois lançar seus mais compostos; da enumeração, fazer revisões gerais para ter certeza de que nada foi emitido. Descartes examina se haveria no espírito outras ideias igualmente claras e distintas, e distingue então 3 tipos de ideias: as inatas, as adventícias e as factícias. As inatas são as que parecem ter nascido comigo, a adventícia as que vieram de fora, e as factícias que foram feitas e inventadas por mim mesmo. A prova ontológica diz que Deus é um ser perfeito. Uma consequência do cogito é o dualismo corpo-consciência, segundo o qual o ser humano é um ser duplo, composto de substância pensante e substância extensa. Estabelece-se, portanto, 2 domínios diferentes: o corpo, objeto de estudo da ciência, e a mente, objeto de estudo da reflexão filosófica. A ideia do seu próprio eu pensante conclui-se que penso, logo existo.